Por que Jerusalém foi destruída? A racionalidade religiosa tenta de todas as formas imagináveis justificar o Deus judaico-cristão, apesar das desgraças sofridas pelos judeus justamente por causa dele, e muitas vezes nos fazem rir. Assim pensam os religiosos. Por que foi destruída Jerusalém? E diz-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Havia um ídolo na entrada do templo. 70 anciãos adoravam répteis e bestas. As mulheres chorando Tâmuz, e 25 homens adoravam o sol no átrio. Mas a realidade foi outra. Isso não foi causa, mas consequência. Ezequiel teria profetizado nos dias do cativeiro babilônico. Jerusalém já havia sido destruída antes disso. E a fúria do rei de Babilônia, que destruiu a cidade de Jerusalém, era mais porque Judá se havia tornado um reino monoteísta, cujo rei Josias havia praticado uma tremenda mortandade, eliminando de seu povo os adoradores dos deuses adorados pelos assírios e pelos babilônios, conforme vemos em 2 Reis, capítulo 23, versículo 1 a 25. E essa conversão aos deuses babilônicos não foi causa da destruição, mas consequência do domínio babilônico. Exatamente após Judá se tornar o reino representante de Yahvé e proibir a adoração de outros deuses, em vez de estabelecer o reino eterno como profetizado por Miqueias, Judá caiu sob o domínio babilônico. Aí os religiosos, em vez de perceberem que seu Deus não era superior aos deuses dos outros povos, disseram que esse Deus os entregou nas mãos do inimigo por causa das ditas abominações passadas, as abominações que o rei Josias tanto combatera. A promessa divina era esta: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para os filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora ele será grande até os fins da terra. E este será a nossa paz. Quando a Assíria entrar em nossa terra e quando pisar em nossos palácios, então suscitaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Assíria à espada e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim ele nos livrará da Assíria quando entrar em nossa terra e quando calcar os nossos termos. E o resto de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. Também o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leão novo entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão será exaltada sobre os teus adversários, e serão exterminados todos os seus inimigos. Naquele dia, diz o Senhor, exterminarei do meio de ti os teus cavalos, destruirei os teus carros, destruirei as cidades da tua terra, derribarei todas as tuas fortalezas. Tirarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens esculpidas e as tuas colunas, e não adorarás mais a obra das tuas mãos. Do meio de ti arrancarei os teus azerinhos, e destruirei as tuas cidades, e com ira, com furor, exercerei vingança sobre as nações que não obedeceram.
Miqueias 5, versículos 2 a 15. Josias era o rei candidato a destronar a Assíria e estabelecer o infindável reino de Israel. Todavia, a promessa divina falhou. Em vez de submeter a Assíria, repatriar os israelitas e formar o reino eterno, Josias morreu numa batalha e pouco tempo depois Judá foi dominado por Babilônia. O povo voltou a adorar todos aqueles deuses sob o apoio do novo dominador. E séculos depois, anos 70 da era cristã, era ainda inexistente, os romanos destruíram a Nova Jerusalém, atacando com mais violência o templo de Yahvé, mostrando aos judeus que o Deus deles não era nada superior aos outros deuses. Foi como dissessem: vocês ficam aí dizendo que tem o Deus verdadeiro e todo-poderoso. Agora nós destruímos o seu templo para provar para vocês que ele não é melhor do que os nossos. Jerusalém nunca foi destruída por judeus adorarem deuses dos gentios, mas ao contrário, por eles combaterem os deuses dos impérios dominantes.